versículo 23 em diante. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Amém? Todos acharam? Vamos ler a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que ele foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas, observe esse versículo 28, vamos enfatizar bem ele. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, muitos estão fracos e enfermos entre vós, e muitos dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum homem tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, colocarei em ordem quando eu chegar. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Interessante essa tradução, né, aqui. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei, na tradução que vocês estão lendo, quando for ter convosco, porque Paulo não estava em Corinto. Ele está escrevendo uma carta. Não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha telefone. Então a comunicação, as diretrizes, quando os apóstolos estavam distantes, eram passadas por carta. Glória a Deus. E nessa noite, irmãos, nós estamos aqui novamente para celebrar a ceia do Senhor. Celebrar, relembrar a morte, a ressurreição de Jesus Cristo, a sua ascensão, e também refletir na certeza que ele vai voltar. Então é muito importante que todas as vezes que nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, nós precisamos fazer isso de modo correto, literalmente como a Bíblia Sagrada nos orienta. Os irmãos de Corinto, de uma grande igreja do mundo antigo, do primeiro século, não estavam fazendo isso de modo correto. A cidade de Corinto, que era uma grande cidade, ela era capital da província romana da Acaia. E ali tinha uma igreja, uma das mais importantes do mundo antigo, inclusive no que tange a dons espirituais. Alguns teólogos até asseveram a possibilidade de que nesta igreja existiam os 9 dons espirituais que a Bíblia menciona. Se isso for verdade, nós não sabemos, porque há dúvidas sobre isso, nós estamos muito aquém. Porque se eles tinham 9 e tinham tantos problemas no seio dessa igreja,
Eu acho que nós não temos nem 3 aqui, né? Ou 4 dons espirituais, que são 9. Os irmãos imaginam, então, como que nós temos que melhorar. E o que eles faziam, o versículo 17 me chama a atenção, porque ele diz assim: nisto eu declaro a vós, não vos louvo, porque não vos congregais para melhor, mas para pior. Ora, a igreja de Corinto era melhor que eles ficassem sem participar da ceia do que deles participarem, porque todas as vezes que eles estavam se reunindo, eles estavam fazendo uma grande confusão. A grande verdade é essa: eles vincularam a ceia do Senhor a uma reunião social. É exatamente, irmã Eliane, o que eles estavam fazendo. Era um momento de doce comunhão para eles, de partilha, né? Porque cada família levava sua comida, era uma refeição, eles deveriam repartir entre os pobres, os mais ricos. Você sabe que eu conheci um pastor de uma cidade fora, ele até já veio aqui no outro salão em cima lá. Não vou nem mencionar o nome dele por questões de ética, que ele veio falar para mim, no pensamento dele, no conceito dele, ele acha que a ceia que nós fazemos assim, dessa maneira que nós estamos fazendo hoje, que essa ceia é errada. Para ele tem que ser um encontro social, onde as pessoas almoçam, jantam, colocam suas conversas em dia e estejam em comunhão, como uma festa. E ele disse: eu só faço lá a cada 3 meses, porque lá eu faço uma reunião social, nós fazemos um jantar. E eles queriam até vincular o ministério dele com a nossa igreja, com o nosso ministério. Talvez um dos fatores que não deu certo foi isso, porque nós jamais faríamos isso aqui, porque não é bíblico. Então observe comigo que Paulo, ele não entendeu que o que eles fazem lá é o que Paulo está coibindo aqui, está corrigindo aqui. Então o que eles faziam? Eles levavam o pão e o vinho, e eles deveriam repartir, porque muitos não tinham como comprar. E tudo isso, irmãos, no início, quando eles começou funcionando até bem. Mas, na medida que isso foi ampliando, e isso o pecado começou a exercer uma influência entre eles. E Paulo precisou de longe, mesmo estando distante, ele escrever essa carta, corrigindo, coibindo o que eles estavam fazendo de errado. Se não, vejamos aqui, aqueles que tinham mais comida, eram mais abastados, eles começaram a desprezar e negligenciar os mais pobres. Exatamente o que eles estavam fazendo aqui. A congregação começou a ser dividida em grupinhos. Por isso que nós vamos ver no capítulo, ali pelo capítulo 3, nós vamos ver uma questão que Paulo coloca ali, porque ali tinha pelo menos 4 grupos. 4 grupos. Um era de Paulo, outro era de Apolo, que era um egípcio de Alexandria, um judeu de Alexandria, no Egito, eloquente nas escrituras. Tinha um grupinho que seguia Apolo. O outro era o grupinho de Kéfas, nós falamos Cefas, que é Pedro. E ainda tinha um outro grupo que eles diziam que era de Cristo, que talvez era o pior de todos. Isso no seio da igreja de Corinto. Então, alguns passavam fome nesse momento aqui, e outros bebiam demais, O vinho era fermentado, não era esse suco que nós usamos aqui. E aí, daqui a pouco, tinha gente chamando Jesus de Genésio já, para os irmãos terem uma ideia. E o apóstolo Paulo, ao saber dessas circunstâncias, ele vai dizer que eles estavam fazendo a ceia, observando a ceia, de modo inadequado, que seria melhor que eles não fizessem, porque eles estavam se ajuntando para o pior e não para o melhor. Se a gente fizer um encontro social aqui no culto, irmãos, é melhor a gente fazer lá na churrascaria. Aqui é lugar de adorar a Deus, aleluia, exaltar o seu nome, receber instruções da sua palavra,
né? Se a gente quiser fazer um jantar, eu até falei para esse pastor, se o senhor quiser fazer um jantar, me convida que eu vou lá. Chama até os irmãos, a gente vai na churrascaria lá, não tem problema nenhum. Mas na ceia não. Ceia é ceia. Então nós podemos, às vezes a gente pode pensar nessa noite assim, não, então nós estamos tranquilos. Porque nós não estamos pecando como a igreja de Corinto pecou. Né? Porque nós não estamos fazendo isso. Mas assim mesmo, nessa noite, para a gente refletir, eu quero enfatizar aqui o versículo 28, que diz assim: mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que estava acontecendo aqui, irmã Roberta, é que eles estavam supervalorizando os elementos da ceia, que era o pão e o vinho, e estavam em detrimento, desprezando o principal corpo da igreja, o principal corpo de Cristo, que é a própria igreja, os irmãos. Porque alguns estavam passando fome e os outros comendo demais e bebendo demais. Então eu vou mostrar para os irmãos aqui algumas reflexões sobre o autoexame que nós podemos fazer. Os irmãos sabem o que é um autoexame? Vocês sabem o que é um autoexame? Vocês já viram aquelas propagandas, aqueles trabalhos que são feitos pelo Ministério da Saúde para se poder fazer autoexame? Por exemplo, as mulheres são aconselhadas a fazer um autoexame para prevenir o câncer de mama. Ainda tem isso, né? As mulheres são instruídas a fazer isso, e elas sabem fazer para que se tiver algum problema, algum início, seja pego precocemente para que o tratamento possa dar resultado. Então o autoexame é quando nós examinamos a nós mesmos, como Isaías fez no capítulo 6, quando ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele examinou ele primeiro, depois ele falou dos outros, porque até o capítulo 5 nós já aprendemos aqui que ele só examinava os outros, mas ele não examinava ele. E nós temos esse costume às vezes de examinar a família do outro, mas não examinamos a nossa família, para ver como que está. Examinamos a vida do outro, julgamos, e eu já ensinei que nós podemos julgar à luz da palavra de Deus, né? O peso, a balança é a palavra de Deus, mas julgar a nossa vida também. Então observem, a Escritura, irmãos, ela nos dá garantia de que nós podemos julgar sim, mas primeiro temos que julgar nós mesmos, um autoexame. Os cristãos de Corinto estavam doentes, estavam fracos, né? Nós lemos aqui, fracos e doentes e muitos que dormem. Dormem significa morreram já espiritualmente, porque eles estavam totalmente equivocados a respeito do que é o reino de Deus. Irmãos, e eles recebiam um treinamento, hein? Os irmãos já imaginaram serem treinados por Paulo, por Pedro, por Apolo? Os irmãos já imaginaram isso? Não é pelo pastor Mauro não, viu? É por Apolo, apóstolo Paulo e apóstolo Pedro. Pessoas que Pedro esteve aos pés de Jesus por 3 anos e meio. Paulo foi lá para o monte na Arábia, um homem extremamente preparado, né? Jesus visitou ele lá, e Apolo foi instruído, além dele já ser muito eloquente, foi instruído por Priscila e Áquila a respeito de Jesus. Então, Deus usou, irmãos, alguns meios um pouco drásticos, né, para lidar com eles, porque eles precisavam ser disciplinados. Deus nos dá a mesa do Senhor, aqui a ceia. Isso aqui não é uma brincadeira. Por isso que a gente aconselha pessoas que não estão preparados para não participar. Um outro pastor também que eu ouvi na internet, até gosto de ouvir ele disse assim: não precisa preparar para tomar a ceia, você precisa tomar a ceia para se preparar. Quer dizer, eles vão invertendo tudo os valores daquilo que a palavra diz, né? Agora eu fico pensando, eu fiquei analisando, lendo esse texto, por que examinar a nós mesmos a mesa do Senhor, como uma noite como essa? Esse exame não deve ser feito só numa noite como essa, deve ser feito todo momento da nossa caminhada. Quando nós levantamos pela manhã,
nos colocamos no banco dos réus e o juiz somos nós mesmos. Vamos examinar o que eu posso melhorar hoje, né? Então vamos lá. Nós precisamos nos examinar, irmãos, a nós mesmos, para nós não excluirmos algumas pessoas, como a religião faz, não é? Esse é um ponto, porque às vezes a gente exclui algumas pessoas. A religião é danada para fazer isso, a religião faz isso, mas o evangelho não. O evangelho, ele traz a pessoa, ele proclama uma boa notícia, e qualquer pessoa pode chegar e fazer parte do evangelho. Ah, mas aquele lá, até aquele que matou 50 pode. Agora tem um detalhe, quando ele vem, é aquilo que o Danilo falou aqui: quem agora está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus pode transformar qualquer tipo de pessoa, desde que ele queira e ele reconheça que Jesus é o Senhor e ele tome uma decisão para o Senhor. E a igreja não pode ser exclusivista, porque a igreja precisa agregar a todos. Agora, cargo, participar de ceia já é uma outra coisa, não é? Nós vemos aqui nesse texto de Corinto, se a gente for ler ele com muita atenção, porque nós os pentecostais somos muito displicentes, porque nós lemos de qualquer jeito, passa por cima, não presta atenção nos detalhes. Nós vamos perceber aqui uma grande demonstração de amor de Deus por aquela igreja de Corinto. Por isso que ela está sendo corrigida, porque ele ama, ele corrige quem ele ama, não é? Então, irmãos, vou fazer uma pergunta para vocês e para mim também nessa noite. Nós estamos vivendo uma vida digna do Calvário, daquilo que Jesus fez no Calvário, da sua morte vicária, substituta? Nós estamos vivendo uma vida digna? Além disso, nós podemos, nesse texto aqui, pensar também, tomar consciência de algo que às vezes é bom e às vezes é ruim em nós, né? Algumas oportunidades que nós temos de, como eles tinham aqui, de estar reunidos, juntos, em comunhão, em adoração a Deus. Eles, ao invés de pensar isso, eles começaram a fazer grupinho. Nós já tivemos uma época aqui em Colina, né, que a gente reunia bastante nas casas, né, e almoçava junto, fazia churrasco, estava sempre junto. E a gente sempre procurou estar junto ali, de uma forma em unidade, né? Unânimes. Nunca deixando um grupinho para lá, outro para cá, como uma família. Porque essa é a vontade do Senhor. A gente convidava alguns não iam porque não podiam ir mesmo. Mas a gente sempre fez isso. Nos estudos, nos almoços. Uma pena que acabou, né, irmãos? Uma por causa da pandemia, outro porque agora alguns irmãos se mudaram. Mas eu acredito que se a gente se esforçasse, a gente ainda conseguiria fazer. Então, nós precisamos fazer autoexame. Os irmãos de Corinto, eles estavam fazendo algo indigno diante do Senhor, por causa do egoísmo. Uns comiam muito, levavam sua própria ceia, levavam comida em abundância e os outros ficavam sem. Aí Paulo vai dizer: se você estiver fome, come em casa. Ou desprezais a casa do Senhor? Como aquele pastor que eu disse, ele juntava um monte de mesa lá, fazia uma refeição no dia da ceia, cada 3 meses, e um encontro social. Então observe comigo, se nós somos egoístas, nos recusamos a ajudar os outros, como nós podemos participar da mesa do Senhor? Eu pergunto para vocês. Se esse momento aqui é um momento de reflexão, de comunhão, de unidade, de estar refletindo sobre a vinda de Jesus, de proclamar boas novas, porque ele diz: anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então, irmãos, é um momento de nós pensarmos muito hoje. O teu coração está preparado para participar da mesa do Senhor? Como você está nessa noite? Eu estou me colocando também. Outro sim. Nós precisamos ajudar aqueles que estão desconcertados com o Senhor, desde que eles queiram ser ajudados, não é? Desde que queiram.
Ah, mas eu não tenho chance. Eu estou desconcertado porque eu não tenho chance. Hoje é uma chance de uma noite como essa. Aqueles que ainda não estão em comunhão com a igreja, né, eu estou falando de membros da igreja que não estão em comunhão, estarem aqui hoje para se consertar diante do Senhor e participar da ceia. Mas não se esforçam para fazer isso. E depois falam que não tem chance. Ok? Hoje é uma noite oportuna. Nós devemos levar as cargas uns dos outros, não é isso que a Bíblia diz? Lá em Gálatas. Agora, como nós, irmãos, podemos fazer isso, se nós às vezes não estamos conseguindo levar nem as nossas? Porque somos negligentes e egoístas. Outra coisa, nós devemos nos autoexaminar, porque isso daqui é um senso de reverência e devoção a Cristo. Que quando nós nos examinamos, fazemos esse autoexame, isso vai excluir as reivindicações do mundo sobre nós. Como assim? Quando nós vimos a mesa do Senhor, nós colocamos na nossa mente, tiramos da nossa mente tudo aquilo que é indigno, porque nós estamos examinando a nós mesmos e pensando, como foi falado aqui, foi lido, né? Eu não vou colocar remendo de pano novo em pano velho, porque vai aumentar a rotura. Quem costura sabe isso. Eu não vou pegar vinho novo, colocar em odre velho, porque vai vazar. Eu tenho que colocar vinho novo em odre novo. Eu tenho que fazer remendo em pano novo com pano novo. Não adianta fazer certos remendos, porque Deus não vai aprovar. Então é uma vida nova que Jesus estava propondo para eles. Nova vida, nova direção. O judaísmo passou, o pano do judaísmo de fundo esgarçou. Agora eu estou apresentando para vocês, não uma nova religião, é o cristianismo, mas eu estou apresentando para vocês um novo caminho, uma nova esperança, uma nova direção, uma nova cidade de Jerusalém celestial, porque vocês só conhecem essa terrena. É isso, irmãos. Outro sim, né? Um espírito de unidade. Não é união, viu? É unidade. Porque união é outra coisa. Ó, quão bom e suave é, nós citamos o Salmo 133, né? Que os irmãos vivem em união. União, irmãos, as pessoas podem fazer união para fazer muita coisa ruim. Assaltar banco, né? Brigar, fazer pega de carro na rua, igual a gente vê aí. Pode estar unido para isso. Agora, a unidade é outra coisa. A unidade é quando nós estamos num só pensamento, num só espírito. O nosso coração está buscando a mesma esperança, buscando a mesma palavra. A direção é uma só. O Deus é único. O Senhor é único. A palavra é a mesma, né? E nós estamos prontos na comunhão para fazermos parte desse corpo de Cristo, que é a igreja, para que nós possamos ir até o fim, porque no momento que a igreja for arrebatada, nós queremos estar no barco, juntos. Glória a Deus. Não deve haver raiva e ódio nos nossos corações, isso aí nós já sabemos, né? De jeito nenhum. Nós não podemos dizer que amamos a Deus se nós odiamos o próximo, as pessoas. Como eu posso dizer, eu amo a Deus, mas eu odeio fulano? Isso é um pensamento para nós aqui. Jesus já deu o maior exemplo, né? Agora, o que devemos fazer se o autoexame revela deficiências? Quando nós fazemos um autoexame, vai revelar deficiências em nós. Porque o autoexame é para isso, é para mostrar alguma coisa que não está certo. Como eu disse, a mulher, quando ela faz o autoexame, para ver se tem câncer de mama. E quando revela? Primeira coisa, confessar os pecados a Cristo, né? Nós temos uma grande dificuldade de fazer isso. Eu não errei. É autoexame aqui nessa noite. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Eu fui pastor numa igreja, irmãos, tinha uma irmã lá, eu acredito que ela ainda está lá. Ela era bem tribulosa. E o pastor que me antecedeu lá, ele tinha um pouco de medo dela, dessa irmã, porque ela era um pouco barraqueira. E aí um dia eu tive uma conversa muito séria com ela, né? Depois ela acabou se tornando minha amiga lá.
Mas ela falou assim: eu quero ver se tem homem aqui nessa cidade para o dia, porque ela só ia na ceia, na verdade, para chegar o dia da ceia, não deixar eu participar da ceia. E aí o irmão veio falar para mim, eu falei: não, mas ela está certa, não tem mesmo, porque nem Deus vai impedir ela de participar da ceia, porque a ceia é um autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. A não ser que o pastor saiba, né, que a pessoa está com algum pecado grave, ele pode orientar a pessoa: não participe, espere, porque a Bíblia está dizendo que aquele que participa e não está de acordo com as escrituras, ele se torna réu, né? E ele acaba condenando-se a si mesmo. Não está no texto aí que nós lemos? Versículo 27: portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então vamos fazer esse autoexame. Como está o nosso coração? Você está preparado? Você pode nessa noite falar com Deus, pedir perdão de alguma coisa. Eu também. Os pastores mais antigos até davam uma oportunidade na noite de ceia, para que as pessoas viessem à frente e pedissem perdão diante da igreja de alguma coisa. Arrepender e pedir perdão, né? Não é fácil confessar os pecados, né? Nós temos essa dificuldade. Agora, se ninguém conhece os nossos pecados, irmãos, então significa que nós estamos guardando no coração. Mas Deus sabe, Ele está olhando, Ele contempla tudo. Aquilo que é feito no mais oculto, na madrugada, Jesus está contemplando. Nada fica sem estar patente aos seus olhos, né? Nós não podemos manter os nossos pecados diante de Deus em segredo. Mais uma vez eu vou citar o hino das crianças: não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Não tem como. Arrepender e pedir perdão, primeira coisa. Arrependimento, irmãos, não é remorso e nem sentir pena, viu? É mudar o comportamento. Quando eu me arrependo, eu mudo o meu comportamento totalmente. Porque todo comportamento equivocado, todo problema que a pessoa não corrige, ela vai chegar um momento que ela vai entrar num estágio irreversível. Vai entrar num estágio irreversível. Se você precisa corrigir alguma coisa na sua vida, corrija ainda hoje. Faça isso. Porque vai chegar um momento que não vai ter como corrigir mais. É como o câncer que eu falei. Se ele não for pego no estágio inicial, tratado devidamente, ele entra num estágio chamado metástase, que é quando já ele começa a ramificar para outros órgãos. E aí não tem mais tratamento, a pessoa morre. Se você precisa consertar algo na tua casa, no teu casamento, na tua família, nas tuas atitudes aí fora, na tua postura, hoje é noite oportuna. Deus está falando ao teu coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Faça isso ainda hoje, porque Deus está nos dando uma oportunidade aqui. Hoje é noite oportuna. É como um vazamento, né, de água. Se a gente não corrigir logo, ele vai enchendo, daqui a pouco vai se romper o cano e aí não tem mais jeito. Então o pecado, irmãos, ele pode ser até divertido por um tempo. É divertido, né? Mas é muito perigoso. Muito perigoso. Um dia uma mulher falou para minha esposa aqui em Colina: ah não, quando eu morrer eu quero ir para o inferno. É lá que está a festa. Ainda falou para uma outra pessoa que estava do lado: vamos também. Está brincando, e a Bíblia diz o seguinte: pode alguém colocar brasa no seio e não se queimar? Provérbios, né? Parece até ser divertido. O arrependimento, irmãos, quando nós fazemos de coração, é como uma cirurgia. Ela tira, o arrependimento tira, né? Ela dói, a cirurgia dói, mas é necessário. O pós-operatório é terrível, né? Suportar o pós-operatório, a dor, a dificuldade de locomoção, é muito difícil. Não adianta pedir perdão se nós não estamos dispostos a parar de fazer. Quando você pedir perdão para alguém, isso serve para mim também,
faça isso, mas mude de comportamento. Não volte a fazer as mesmas coisas, senão vai ficar igual aquela história das penas que eu conto aqui, sempre. Tenha certeza, irmãos, que Deus está pronto para perdoar. Ele é perdoador. Nós podemos transgredir, podemos não, às vezes nós estamos sujeitos a transgredir. Muitas vezes a lei de Deus, Ele vai nos perdoar. Mas até quando? Eu pergunto para vocês aqui. Vamos ler um texto ali. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículos 8 e 9. Vamos dar uma olhada. Agora, o arrependimento também tem que ser sincero, viu? Aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará misericórdia, a Bíblia diz. Olha lá, ele não é 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículos 8 e 9. Glória a Deus. Olha lá, que diz a palavra de Deus. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Primeiro fato. Ninguém de nós pode dizer que nós não temos pecado. Pecado, observe, pecado ali ele está no singular, está falando do pecado original. Todos nós temos, todos nós temos. Agora, quem é nova criatura, ele passa a ser sujeito a transgredir, a cometer pecados, mas não significa que ele é pecador, ele está sujeito a cometer pecado. Se confessarmos, agora olha lá, os nossos pecados, agora são aquelas transgressões cotidianas que nós temos, ó. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, porque no momento que nós nos arrependemos, levantamos a mão, professamos publicamente, nós somos justificados naquele ato, naquele momento por Ele. É como se eu devesse para a justiça e o juiz dissesse: você já pagou sua dívida, você está justificado. É isso o que a palavra de Deus está falando conosco. Deus vai nos perdoar se nós formos sinceros. A palavra sincero significa sem cera, sem máscara, sem remendo. Está disposto a se arrepender nessa noite? Você está pronto para participar na mesa do Senhor? Glória a Deus. Vou terminar, concluir dizendo o seguinte: o autoexame, irmãos, é uma parte muito importante na vida do cristão. Nós temos que fazer, sempre. Nunca podemos achar que nós somos super santos, super crentes. É mais necessário, né, esse autoexame em nós, muito mais do que esse autoexame físico aí que é feito, que eu mencionei. Não é apenas para o domingo, ou para o dia da ceia, ou para a terça-feira. Não é a todo momento, né? Diariamente, é uma necessidade diária. É uma necessidade que está relacionada ao nosso bem-estar espiritual, para que nós possamos seguir firmes. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Eles não entenderam o que era o corpo. Eu quero repetir isso de novo. Por isso que ele está dizendo assim, ó, Paulo está repetindo as palavras que Jesus disse para ele, porque ele disse: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E ele diz assim: não discernindo o corpo do Senhor. O que é não discernir algo? Não entender. Eles não estavam entendendo. Eles estavam pensando que o corpo de Cristo é esse pedacinho de pão, e o sangue é esse vinho que nós vamos tomar aí, esse suco de uva. Não é isso. Isso aqui é símbolo. Ele estava falando do corpo de Cristo, da igreja, porque ele vai falar do corpo duas vezes. A igreja que é o corpo, e eles estavam desprezando a igreja, o corpo de Cristo, deixando aqueles que não tinham condição de comprar passando fome, e eles bebendo demais e supervalorizando os elementos, o pão e o vinho. Por isso não discerniram, não entenderam. Mas nós estamos entendendo nessa noite, porque o apóstolo Paulo explicou para eles, e o Espírito Santo, através dessa palavra do apóstolo Paulo, está explicando para nós.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Coloque-se de pé, por gentileza, vamos orar. Guardemos essa palavra no nosso coração.